Bem, hoje a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Então a gente vai entender a estrutura dos ácidos nucleicos e outras particularidades desse tipo de molécula, de macromolécula. Bom, a gente começa a aula com uma pergunta. Por que a gente se parece tanto com os nossos pais? E aqui eu trouxe filhos que são incrivelmente parecidos com seus pais, como João Witt e o filho, o Rafael Witt, que é marido da Tata Werneck. E aqui o ator Marcelo Novaes e seu filho Pedro Novaes com a Letícia Spiller. São muito parecidos. Outros dois exemplos é a Sandy e a sua mãe, Noeli, que sinceramente, se passassem as duas na rua eu não saberia quem era quem, eu diria que são gêmeas. E a Elô Pinheiro, que é a garota de Ipanema, e a sua filha, Tiziane Pinheiro, também são bastante parecidos. Então por que a gente parece tanto com os nossos pais? Simplesmente porque a gente recebe de cada um deles, tanto no óvulo quanto no espermatozoide, que vão se fundir e formar uma única célula, um conjunto de genes constituídos por moléculas de DNA que, por sua vez, são compostos por ácidos nucleicos. O DNA é a molécula da hereditariedade. E a hereditariedade é justamente essa capacidade de transmissão de informações genéticas de geração a geração. Então, como o DNA ele é formado por ácidos nucleicos, a gente vai falar um pouquinho sobre essas moléculas hoje. Os ácidos nucleicos, então, são as moléculas da hereditariedade que compõem o DNA e o RNA. São chamados de ácidos nucleicos porque possuem um caráter químico, do ponto de vista químico, ácido, e estão presentes no núcleo da célula, embora o RNA ele possa sair do núcleo e agir no âmbito citoplasmático. Eles vão constituir os genes, que são as unidades responsáveis pela herança biológica. Todas as características e todas as funções metabólicas são coordenadas por esses pedaços de DNA, que são os genes, que por sua vez são formados por ácidos nucleicos. A gente vai entender isso direitinho. Quais são os tipos de ácidos nucleicos que existem? O DNA e o RNA, certo? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então essa sigla está em inglês. Vocês podem encontrar também em alguns livros ADN, que seria a sigla em português de ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico. Também a gente pode encontrar como ARN. O DNA, eu vou falar isso mais lá na frente, mas eu já vou adiantar aqui agora um pouco. O DNA, ele é formado por duas fitas enroladas helicoidalmente, esse formato de espiral. E essas fitas elas são unidas por ligações de hidrogênio. O RNA não, ele é uma fita simples, tá bom? Mas a gente vai falar mais detalhadamente deles mais na frente. Bom, quais são os componentes dos ácidos nucleicos? Então, os ácidos nucleicos, eles vão ser formados por uma unidade chamada de nucleotídeo. E esse nucleotídeo, ele é formado pela união de 3 moléculas. A gente vai ter sempre um grupo fosfato ligado a
a uma pentose, a um carboidrato, ligado a uma base nitrogenada. Tá bom? Essa é a estrutura básica do nucleotídeo. Esses nucleotídeos vão se ligar, por sua vez, para formar as moléculas de ácidos nucleicos, DNA ou RNA. Todos os dois nucleotídeos, ou os dois ácidos nucleicos, eles possuem o mesmo grupamento de pentose, é igualzinho à pentose e a base nitrogenada? Não, a gente vai ver que existem algumas diferenças. O grupo fosfato é o único grupo que vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA, igualzinho, né? O PO4 menos. Mas a gente vai ter dois tipos de carboidrato de ribose constituindo o RNA e o DNA. Então, a gente tem aqui dois carboidratos, só que aqui a gente tem uma ribose e aqui a gente tem uma desoxirribose. Qual que é a diferença? Olhando assim de cara, dá a entender até que são iguais. Mas se a gente olhar nesse carbono aqui, a gente tem um OH ligado. E no mesmo carbono da desoxirribose, a gente só tem o hidrogênio. Então, ó, des, que é um prefixo de negação, né, de retirada, oxi, de oxigênio. Desoxi, não tem oxigênio aqui nesse carbono, que é o carbono 4. 1, 2, 3, 4. É o carbono 4. Tá bom? A desoxirribose a gente vai encontrar nas moléculas de DNA e a ribose nas moléculas de RNA. Então, o nome também vem daí, ó. Vamos lá. Ácido ribo, que vem da ribose nucleico. E a desoxirribose no DNA, ácido desoxirribo nucleico. Então, tem que gravar isso. Ribose no RNA, desoxirribose no DNA. E as bases nitrogenadas, elas também vão variar. Na verdade, só uma vai variar. Mas antes da gente falar dessas bases, da variação dessas bases nitrogenadas, vamos falar dos dois tipos que existem. A gente tem as bases púricas, que são as purinas, e as bases pirimídicas, que são as pirimidinas. As bases púricas, gente, elas são maiores, elas são compostas por dois anéis, tá vendo? E a gente tem como exemplo a adenina e a guanina. Já as bases pirimídicas, que são as pirimidinas, elas são menores, até porque elas são compostas por apenas um anel nitrogenado. E são a citosina, a timina e a uracila. Na molécula de DNA, a gente vai encontrar adenina, guanina, citosina e timina. E na molécula de RNA, a gente vai encontrar a adenina, a guanina, a citosina, mas não vai encontrar a timina. No lugar da timina, a gente vai ter a uracila. Então, a gente está começando a entender quais são as diferenças entre o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. O DNA, então, ele vai ter um tipo de açúcar que é a desoxirribose, e o RNA, a ribose. As bases nitrogenadas que compõem essas moléculas são, em geral, iguais, exceto quando a gente está falando de timina, que a gente vai ter no DNA, mas não vai ter no RNA. Em substituição à timina, nós vamos ter a uracila, que se a gente for observar a estrutura química, é praticamente igual. A única diferença é essa metila aqui, que a timina tem e a uracila não tem. Tá bom? Então, aqui só pra gente visualizar melhor, o DNA com a fita dupla dela,
E aqui, unindo as fitas do DNA, nós temos a timina, amarelinho. Opa, cadê meu mouse? Adenina, verdinho. Lilazinho, guanina. Citosina, rosinha. E o que a gente pode observar ao longo dessa fita de DNA? A gente observa que sempre a adenina está ligada à timina. Olha, amarelo e verde, verde e amarelo, amarelo e verde, verde e amarelo, amarelo e verde, verde e amarelo, amarelo e verde, verde e amarelo. Então a guanina sempre a timina sempre está ligada à adenina e a guanina sempre está ligada à citosina. São bases complementares. Então, se de um lado da fita tiver timina, com certeza no outro lado da fita a gente vai ter adenina. Se de um lado da fita tiver guanina, do outro lado a gente vai ter citosina. E vice-versa. Se de um lado tiver timina, do outro lado a gente vai ter adenina. Se de um lado tiver adenina, do outro a gente vai ter timina. E se de um lado a gente tiver citosina, a gente vai ter guanina do outro lado. Então, elas são as bases que se complementam do DNA. No RNA, a gente tem uma fita simples, certo? E a gente vai ter a adenina, que está aqui representada pela cor branca, a guanina com amarelo, a citosina com rosa. E não tem timina, como a gente viu. A gente vai ter a uracila, que é meio aqui roxo. E, portanto, quando lá na frente existia necessidade de pareamento entre a adenina do DNA e a uracila do RNA, como não existe timina, a adenina vai sempre se ligar, então, no caso do DNA, a uracila. A gente vai ver isso no processo de transcrição, quando o RNA ele vai transcrever a informação genética que existe no DNA para poder traduzir essa informação no citoplasma. E aí ele vai ter que parear as bases para que o código seja gerado. Nesse pareamento, a gente vai ver a guanina pareando com a citosina, mas a adenina do DNA, ela não vai conseguir parear com timina, porque o RNA não tem, então vai parear com a uracila. E como a estrutura química delas é bem parecida, isso até justifica, ok? Então, como eu falei lá atrás, os 3 componentes dos ácidos nucleicos, eles vão se organizar de modo a formar um trio molecular chamado de nucleotídeo, que é um nucleotídeo, uma molécula composta por um radical fosfato, uma pentose, né, um carboidrato, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser a timina, a adenina, a citosina, a guanina ou a uracila. Isso é um nucleotídeo. Esses nucleotídeos, eles tendem a se ligar em sequências de modo a formar as moléculas polinucleotídicas, que são o DNA e o RNA. Nessa figura aqui, a gente tem uma molécula de DNA aberta, tá, gente? Entenda que não tá enrolada. Ela tá aberta para a gente poder entender como é o esqueleto dela. Então, aqui, ó, na lateral ficam os grupos fosfatos do nucleotídeo. Esse grupo fosfato está ligado a uma desoxirribose, né, a uma pentose, um carboidrato aqui. E essa pentose ligada, por sua vez, a uma base nitrogenada, que nesse caso aqui é a adenina. Do outro lado, a gente tem a mesma formação. Um grupamento fosfato, uma pentose, vamos lá de novo. Um grupamento fosfato, uma pentose, que continua sendo a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que é a timina, porque a timina é o par da adenina. Então, vai ocorrer aqui, ó, ligação de hidrogênio para poder unir essas duas cadeias.
Então, a adenina e a timina vão fazer duas ligações de hidrogênio, enquanto a citosina, aqui é vermelhinha, e a guanina vão fazer três ligações de hidrogênios no intuito de unir essas duas cadeias do DNA. Ok? Esse é o esqueleto de fosfato desoxirribose que compõe uma molécula de DNA. A gente abriu para poder visualizar, mas isso vai estar em formato helicoidal, enrolado, como a gente viu nos outros desenhos. Então, a estrutura espacial dos ácidos nucleicos é a seguinte. A do RNA, ele é uma cadeia polinucleotídica, são vários nucleotídeos ligados, enroladas sobre si mesma, é uma fita única, exceto o RNA do vírus do mosaico do tabaco, que ele é um RNA de fita dupla, ok? E o DNA, como a gente já viu, né, aqui está abrindo a cadeia para mostrar a estrutura para vocês, mas a gente tem o quê? Duas cadeias polinucleotídicas enroladas uma sobre a outra, lembrando uma escada helicoidal. Essas cadeias, elas são unidas também por, como a gente já falou, ligações de hidrogênio, sendo que a adenina e a timina fazem duas ligações de hidrogênio e citosina e guanina fazem três ligações de hidrogênio. O DNA ele vai possuir cadeias longas, com sequência de milhões de nucleotídeos. Então parece até brincadeira, mas uma molécula de DNA, se a gente pegar ela e abrir, estender ela, né, puxar assim, para se tornar um fio linear, ela chega a medir até 2 metros de comprimento. Meu Deus, mas como cabe na célula? São estruturas que estão compactadas. Lembra do processo de compactação? De certa forma, estão compactadas. Bom, então essa aula foi sobre ácidos nucleicos, para apresentar a vocês o DNA e o RNA. E a próxima aula que vai chegar aí é sobre síntese de proteínas. A gente vai entender qual é o papel desses dois ácidos nucleicos na síntese proteica, qual é a importância da síntese proteica para nossa sobrevivência, né? Para a vida na Terra, não só a nível de humanos, não. Todos os seres vivos.